Após as palavras de Rav Shimon Bar Yochai, Rav Yehuda Bar Ilai permaneceu em silêncio. Também Rav Yossi não mencionou nenhuma palavra a respeito deste assunto que estava sendo discutido. Havia também um quarto sábio que estava ali apenas ouvindo e aprendendo de seus mestres. Seu nome, Rav Yehudá ben Gerim. Yehudá, filho de convertidos. Rav Yehudá ensinou a seus filhos e a sua família, quando voltou para casa, a respeito da lei judaica que havia aprendido de seus mestres. Seus filhos, sua esposa, seus familiares contaram esta lei judaica para seus vizinhos e amigos mais próximos, e a notícia se espalhou por toda a terra de Israel, alcançando também os ouvidos do Império Romano. Em toda a história da humanidade, sempre que um rei tirano deseja perpetuar o seu poder, ele precisa ter total controle sobre a sua população. Portanto, qualquer notícia que chegava aos ouvidos do César, o imperador de Roma, era imediatamente investigada, e aqueles que estivessem se rebelando ou aqueles que estivessem falando contra o Império Romano eram perseguidos e mortos ou exilados caso permanecessem em silêncio. Este foi o caso de Rav Shimon Bar Yochai e também de Rav Yossi. O imperador romano, ao saber da notícia que Rav Shimon Bar Yochai pensava desta maneira e legislava desta maneira dentro da terra de Israel, ele foi perseguido para que o eliminassem imediatamente. Rav Shimon Bar Yochai foi decretado procurado em toda a terra de Israel e o imperador de Roma queria a sua cabeça em uma bandeja. Já o Rav Yossi, que permaneceu em silêncio, foi exilado no deserto. O imperador de Roma dizia: se ele sobreviver, sobreviveu. Lá jogaram Rav Yossi sem comida e sem bebida. A boa notícia é que ele sobreviveu, porque ele é citado em escritos posteriores. E qual foi a recompensa de Rav Yehuda Bar Ilai após defender os romanos nessa discussão acirrada com Rav Shimon Bar Yochai? O imperador de Roma decretou que Rav Yehuda Bar Ilai merecia o título romano de ser o primeiro homem a falar em todo local. Isto significa que em todo local onde haviam pessoas reunidas, caso estas pessoas começassem a falar a respeito da lei judaica ou a respeito da relação entre o Império Romano e a terra de Israel, Rav Yehuda Bar Ilai deveria ser o primeiro a falar. Se ele não estivesse presente, era proibido falar a respeito destes assuntos. Quando Rav Shimon Bar Yochai ficou sabendo do terrível decreto sobre ele e seu filho, com o consentimento de sua esposa, fugiram para uma sinagoga afastada, no campo. Poucas pessoas iam até esta sinagoga apenas para rezar. Lá, Rav Shimon e seu filho, Rav Elazar, estavam seguros da perseguição de Roma, pelo menos por enquanto. Durante o período que Rav Shimon Bar Yochai e seu filho estiveram nesta sinagoga, a esposa de Rav Shimon Bar Yochai levava mantimentos para que eles pudessem sobreviver. Lá na sinagoga não havia nada para comer, nem mesmo haviam cidades por perto, era uma sinagoga totalmente afastada. Portanto, todos os dias, a esposa de Rav Shimon Bar Yochai levava mantimentos para que eles pudessem sobreviver, para que eles estivessem seguros nesta sinagoga. Porém, após algumas semanas, Rav Shimon Bar Yochai ficou muito preocupado com sua esposa, afinal, ela poderia facilmente ser perseguida por algum soldado romano, ser sequestrada e até mesmo torturada com o propósito de encontrar seu marido e seu filho. Foi então que Rav Shimon Bar Yochai e seu filho tomaram a difícil decisão de irem para ainda mais longe do que aquela sinagoga. Eles foram para uma região montanhosa na terra de Israel chamada Galil, a Galileia. Naqueles tempos não haviam aldeias, cidades, nem mesmo o Império Romano tinha controle ou conhecimento sobre aquele local. O que hoje é chamado de Meron, naquela época, era apenas deserto e montanhas. Rav Shimon Bar Yochai e seu filho percorreram um longo caminho até chegarem à caverna de Meron, onde está o túmulo de Rav Shimon Bar Yochai no dia de hoje. Ao chegarem lá, eles avistaram um grande milagre, um sinal divino de que lá eles deveriam permanecer por um longo período de tempo. Deus fez surgir uma poça de água que se tornou uma fonte infinita de água dentre as pedras. Do centro desta fonte
Deus fez crescer como que imediatamente um pé de alfarrobas completo de frutos. Rav Shimon Bar Yochai percebeu, junto de seu filho, que ali eles deveriam permanecer por um longo período de tempo e que lá eles estariam seguros debaixo das asas da providência divina do nosso Criador. Rav Shimon e seu filho chegaram à caverna apenas com a roupa do corpo, alguns manuscritos de Torá, pena, tinta e pergaminhos. Ao chegar na caverna, Rav Shimon disse a seu filho que eles deveriam fazer 2 buracos na terra e que lá eles deveriam permanecer por todo o tempo e somente sair debaixo da terra para honrar o nome de Deus nos momentos propícios, ou seja, para rezar a oração da manhã, da tarde, da noite, para Shabat, para festividades e assim por diante, para todo momento que é adequado segundo a lei judaica. Eles eram muito rigorosos no cumprimento dos mandamentos divinos e foi em mérito deste rigor, desta devoção e reverência a Deus que eles alcançaram tamanha sabedoria. Eles tiveram a ideia de se enterrarem debaixo da terra por uma razão. Eles não poderiam estudar a Torá nus e eles não poderiam preservar suas roupas se eles as usassem todos os dias durante todo o período que lá eles permanecessem. E eles também não sabiam por quanto tempo eles deveriam permanecer lá. Tudo que eles tinham era um sinal de Deus que este seria um longo tempo. Afinal, Deus fez o milagre revelado de fazer uma árvore com frutos crescer diante de seus olhos quase que imediatamente do meio de uma fonte de água infinita no deserto, em meio às pedras, em uma caverna. Muito bem. Foi então que eles retiraram suas roupas e se enterraram na terra até o pescoço. Lá eles permaneceram pelo período de 12 anos consecutivos. Durante o primeiro ano, eles sentiam incômodo e eles sentiam muita coceira no momento em que eles estavam debaixo da terra. Porém, eles ainda conseguiam dormir. Já no segundo ano, o incômodo aumentou ainda mais, pois haviam muitas feridas no corpo. Eles conseguiam dormir muito menos e com muito incômodo. Do terceiro ano em diante, eles já não dormiam mais. Tamanha era a dor e o sofrimento, pois as feridas preenchiam todo o seu corpo. Mesmo assim, durante este período na caverna, eles sobreviveram e tiveram o mérito de receber em sua caverna e de aprender Torá diretamente de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aharon, David Amelech, Eliyahu Hanavi, de anjos de diferentes categorias que transmitiram toda a Torá para Rav Shimon Bar Yochai, que explicaram cada detalhe de cada letra, de cada entoação, de cada nota musical da Sagrada Torá. E foi através deste recebimento, desta Kabbalah, que o Zohar HaKadosh veio à existência neste mundo.